Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, novamente nos reunimos para mais uma semana e vos agradecendo e vos louvando sempre, Pai, pela vida que nos concedeste, agradecendo a Mestre Jesus que está sempre conosco. E sim, juntos, felizes, vamos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles. E assim, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade, que sejamos sempre alegres, generosos, humildes, todos quantos se aproximarem de nós e da vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por vossa graça, agora e sempre. E muito boa noite a todos, sejam bem-vindos depois aí de um final de semana, um feriado, né? Final de semana, feriado e aquele feriado. Então já vamos agradecendo também aí a vocês, a presença, a participação, eu e Célia dando as boas-vindas. Boas-vindas aí para o Carlos Santana, para a Judélia Lima, que já estão aqui conosco, cumprimentando. Também aí a Alzira, Crepaldi, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos ver no Evangelho uma das passagens bonitas, né? Que tem ali uma parábola, uma historinha bonita, que é aquele olhai os pássaros do céu, que está aqui no capítulo, né? Buscai e achareis. Então nós vamos ver daqui a pouquinho, observai os pássaros do céu. E na sequência vamos ter Joana de Ângeles falando para nós sobre orações solicitadas. Aquele assunto, né, que é comum. Pode ser que ainda haja, ainda hoje, né, mas muito antigamente, se encomendar prece, se pagar até para se fazer prece para isso, para aquilo, para mim, para conseguir isso, conseguir aquilo. E Joana de Ângeles vem falar então para nós hoje sobre isso, sobre orações solicitadas. Vamos ver, né, daqui a pouquinho o que ela tem a nos dizer a respeito desse assunto. Mas, por enquanto, vamos aqui falar sobre o Evangelho, falar sobre essa bela parábola, né, que Jesus nos disse, nos falou, olhai os pássaros do céu. Está aqui no capítulo 25 do Evangelho, que nós iniciamos então na sexta-feira, com ajuda-te e o céu te ajudará. Então, sempre falando sobre a nossa sobrevivência, nosso trabalho, o que precisamos fazer. E vamos ver então o que nos fala aqui na palavra do evangelista São Mateus, no capítulo 6. E diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é muito mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os cuidados, aumentar a vossa estatura, a altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão mesmo, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe, que amanhã será lançada ao fogo,
quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas as coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidades. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. É o que nos fala, então, São Mateus. Vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre, então, essa passagem bíblica, né? Essas palavras tomadas ao pé da letra serviam à negação de toda a providência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo e, se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhem do seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, inspira as ideias com as quais se acham os meios de livrar a dificuldade. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis da justiça, da caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo lugar, o supérfluo momentâneo de um suprirá a necessidade momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes, se a espalha. Eles produzirão cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada, e não bastarão para todo mundo, se as guarda em seu celeiro. Os vermes as comerão, por isso, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. É o que nos fala aqui o Evangelho. Pois é, meus amigos, vamos aproveitar e cumprimentar, não é? Aqui nossos amigos, a Cleusa Oliveira, aqui a Sandra ali, bem-vinda, Sandra Oliveira Vitor, boa noite também. Aqui do Roberto Messner, da Bárbara Santana Leri, os queridos Barros, Maurício, Fábio Fidelis, Márcia Miranda, boa noite também, né? Já falamos da Alzira Crepaldi, Gidélia Lima, Carlos Santana, e que bom que estamos todos juntos, né? Aqui
nesse momento, então, ouvindo o Evangelho, aprendendo um pouquinho com ele. E o assunto de hoje é aquela famosa passagem bíblica, né? Olhai os pássaros no céu, olhai os lírios do campo. E os lírios, claro, não tecem nem fiam, mas, na palavra do evangelista, nem jamais Salomão se vestiu como qualquer um deles. É claro que se, como disse o Evangelho, se levar ao pé da letra aquilo que a passagem bíblica assim diz, ninguém vai fazer nada, vai ficar tudo caindo do céu. E é claro que para os pássaros que ali se alimentavam, o alimento está na natureza. Ele vai para um lugar, vai para o outro, pega fruto, pega lá seus animaizinhos, tal, se alimenta. E claro, os lírios, eles têm essa beleza, como todas as flores têm essa beleza, mas também é ao custo de quê? Do seu próprio trabalho, o trabalho de crescimento. É o trabalho de crescimento das raízes para buscar os nutrientes, para buscar a água, é o trabalho de crescimento das folhas, para assim, verdes como são, fazer a clorofila trabalhar e produzir o alimento para ela mesma, produzindo ali, eliminando a energia e fazendo com que ela se autossustente. Porque se as suas folhas também não trabalharem, a planta não vai subsistir. A não ser que seja aquelas plantas que perdem todas as suas folhas no inverno, para depois ressurgirem floridas, etc., como nós bem sabemos. Mas isso faz parte da própria evolução e a planta desenvolve, assim, evolutivamente, mecanismos que fazem com que ela possa fazer assim. Mas nós sabemos que aquelas plantas, por exemplo, se nós tirarmos todas as folhas, vão tirar uma dificuldade imensa, porque não vai produzir mais alimento. Não produzindo alimento não tem como nem mesmo respirar, porque a respiração celular depende do alimento, do açúcar, etc. Agora, nós, por nosso caso, nós não produzimos nossa clorofila, nós não somos verdinhos, não somos plantas. E também não podemos sair por aí pegando no ambiente tudo aquilo que a gente acha que precisa, porque não vai ter disposição dentro da nossa própria alimentação, da maneira como nos alimentamos hoje. Então é uma dedução clara, uma dedução lógica, uma dedução arrazoada, que para nos mantermos precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, ter um teto sobre nossa cabeça, ter um calçado para não machucar os pés, etc. Mas isso não cai do céu como nós vimos, é preciso adquirir. E adquirir como? Pelo trabalho. Adquirir pelo trabalho que nos dá o rendimento, que com esse rendimento podemos então, dentro daquilo que nós ganhamos e temos, fazer aquilo que precisamos. Mas a gente sabe das exceções, são aqueles que muitos e muitos vivem do trabalho alheio, vamos dizer assim, com roubos, com furtos, muitas vezes com latrocínios, roubo seguido de assassinato, esse tipo de coisa, sem contar aqueles que encontram as maneiras de, eletronicamente, ou de uma maneira ou do outro, pegar dinheiro dos outros sem que se saiba, questões aí de caráter próprio, enfim, toda essa gama imensa de possibilidades de se ganhar o dinheiro. E claro, nessa questão, nada lícito, nada de esforço próprio e fruto do trabalho da própria pessoa, daquele que assim age. O Evangelho para nós hoje trata sobre isso, trata sobre trabalho. E já fala desde o tempo lá, assim, 160 Deixa eu ver a mensagem aqui, não diz, Mas o Evangelho é de 1860, aqueles lados lá, então são 160, mais de 160 anos que o Evangelho está aí. E o Evangelho nos fala da união, do respeito, daquilo que precisa se plantar, daquilo que precisamos entender como direito de todos nós. E não tantas vezes como se faz, acho que um ou outro, um grupinho, tem lá o direito de ter tudo, do jeito que ele tem, que ele quer, do que ele pode, do que ele acha que pode. E como a gente observa e vê por aí que acontece e tem acontecido muito. Quer dizer, a própria falta de respeito a todos os outros que não têm a possibilidade de agir também dessa maneira. Em detrimento daqueles que trabalham, daqueles que ganham o seu suado salário, que ainda lá pagam seu imposto de renda, às vezes 2 vezes até, a legislação tão complicada que a gente tem por aí, e não querem assim mudar porque a gente já sabe muito bem.
Mas enfim, o recado, o objetivo do Evangelho hoje é sobre trabalho, é sobre sim nós respeitarmos uns aos outros e irmos progredindo dentro desse respeito. Né? É esse trabalho que nós precisamos ter e que o Evangelho esclarece e muito bem para todos nós. Porque nada cai do céu, né? A não ser a chuva. Né? O ar que aí está naturalmente e gravitacionalmente agregado à Terra, por isso que nós estamos também aqui. Mas do céu, etc, etc, só vai mesmo cair chuva. E amigos queridos, às vezes cai chuva ácida, que ao invés de ajudar, ainda causa uma série de problemas, chuva negra, por tantos e tantos problemas ambientais que nós temos, e que existem aqueles iluminados que acham que não nem existe. Não tem problema ambiental nenhum, que está tudo muito bem, está tudo muito ótimo, etc, etc. Mas a cada um segundo suas obras, o nosso próprio Evangelho também assim nos fala, né? Muito bem, vamos agradecendo também a presença, olha aí, da Sandra Oliveira Vita, Sônia Martins, muito bem, sejam bem-vindos também, o Bruno Fernandes da Silva também assistindo, grande abraço para todos vocês, sejam todos sempre bem-vindos, como sempre assim o são, né? Márcia Miranda aí também, e vamos ver, então, o que Joana de Ângeles vai nos falar. E hoje ela traz para nós no capítulo 27, né, do livro Desperte, Seja Feliz, que está assim terminando, né? Porque afinal de contas são 30 capítulos, a gente vai terminá-lo esta semana, 27, 28, 29, aliás, acaba segunda-feira que vem, terça-feira que vem já teremos um novo livro de Joana de Ângeles para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Mas hoje ela traz aqui no capítulo 27, orações solicitadas. Isso vem lá daquele tempo, como ela diz aqui, que se pagava até para rezar. Ah, eu estou com um problema, se não deram tanto para você, você reza a Deus pedindo por mim? Acontecia muito. E Joana fala para nós assim: remanescendo aos tempos das preces pagas, generaliza-se o hábito das orações encomendadas. Graças à comunidade de transferir os deveres para o próximo e remunerá-lo, no mundo social, muitos religiosos aplicaram o mesmo método para as atividades da fé. Estabeleceram cultos e cerimônias, sacramentos e rituais com objetivos salvacionistas, que podem ser alcançados mediante pagamento monetário, assim eximindo o fiel do saudável esforço moral e espiritual de sintonizar com as forças geradoras da vida. Quem ora, eleva-se a Deus e penetra-se de bênçãos, qual ocorre aquele que colhe flores perfumadas. Indispensável disciplinar a mente, quando as circunstâncias são adversas, a fim de encontrar os requisitos favoráveis à sintonia com o bem, logrando a comunhão pela prece. Transferir a oportunidade para que outrem a frua é negar-se à conquista do equilíbrio emocional e da plenitude espiritual. Orar é banhar-se de claridade, colocando-se em sintonia com as chuvas de energias restauradoras. Quem ora internece-se e vitaliza. Quando a dor se apresenta sob qualquer forma, a oração é o veículo mais eficaz para suportá-la e superá-la. Ademais, ela cria um campo de paz no qual a alma se fortalece e se inspira, melhor identificando os recursos próprios para fomentar a alegria e o bem-estar. Igualmente, quando o sucesso e os resultados felizes se apresentam, a oração de louvor, como de gratidão, exterioriza o júbilo e prolonga a sensação de felicidade, por manter intercâmbio de energias entre aquele que se expande em emoção superior e o dínamo irradiador de forças plenificadoras. Não te escuses de interceder pelo teu próximo através de oração. Todavia,
Não estimules as encomendas de preces. Por essa medida, os demais se sentem desobrigados de fazê-los. Quando orares por alguém, envolve-o em ternura e envia-lhe pensamentos de bem-estar, participando emocionalmente da vibração que lhe destines. Evita a repetição de palavras sem participação pessoal, a expressão maquinal sem a onda de amor que ajuda. A orares, abre-te a Deus e doa-te de coração e de alma. Sentirás as respostas impregnando-te de forças-luz que vitalizarão por longo período. Jesus ensinou-nos pelo exemplo como se deve orar e por que se deve fazê-lo, sempre buscando o Pai mediante a oração que não transferiu para ninguém. No Tabor ou no Getsemane, a sua oração entrega ao Pai foi total, transfigurando-se no primeiro monte e fortalecendo-se no segundo para o holocausto. Ao descobrir a finalidade da vida, ser feliz sem restrição, o ser emerge da pequenez na qual se encontra e vence todos os obstáculos qual plântula tenra que rompe a casca da semente, onde se enclausura, e ruma na direção do sol que a vitaliza. Esse tropismo divino alça-o ao objetivo e fortalece-o nas diferentes etapas de crescimento, até o momento da planificação anelada. Não importam quais sejam os mecanismos de evolução. O essencial é consegui-la. Inevitável é o processo de evolução. É o que nos fala aqui Joana de Ângeles, trazendo então para nós essa questão das preces encomendadas, né? Ora, vamos partir desse princípio, né, que do que ela mesma falou sobre a prece, que é esse contato pessoal, né, que cada um de nós tem com Deus, através da intercessão de Jesus, ou nas preces ao próprio Mestre Jesus, segundo as nossas próprias necessidades. Então, seja um agradecimento, ou seja mesmo um louvor, ou seja mesmo para pedir as coisas, dadas as dificuldades que todos nós temos, os momentos complicados, porque todos nós já passamos, podemos estar passando e podemos passar no futuro, que a gente nunca sabe. Mas ela ressalta de uma maneira bem clara essa importância da prece, essa comunicação absolutamente pessoal com o nosso querido Mestre Jesus. Porque não impede absolutamente que na nossa necessidade, ou sentindo a necessidade de nossos familiares, amigos, vizinhos, enfim, que possamos também nos dirigir e pedir, né, para aqueles que habitualmente fazem preces, para que peça também por nós. E é tão comum, né, nós, especialmente quando a gente ia na Igreja Católica, o pessoal vai em qualquer outra reunião dentro de sua igreja, falar, onde você vai? Vou na igreja, reza por mim também. É absolutamente comum e quantas vezes nós também fizemos isso. Porque mesmo estando bem neste momento, nosso organismo, nós precisamos sempre estar atentos e precisamos receber esses fluxos de energia amorosa, energia positiva, para nos mantermos equilibrados. Para que nosso próprio organismo físico se equilibre, para que nossa mente também se equilibre, e, é claro, com o fim até específico de termos uma maior longevidade, até pela tranquilidade que possamos ter em nossos dias, apesar de todos os problemas que vêm por aí, a gente sabe muito bem disso. Então, pedir para alguém ore por nós, porque vai na igreja, porque vai no culto, porque vai na sinagoga, porque vai na mesquita, né, vai no templo, não tem problema algum, né? E são os bons corações que os fazem. Mas nós não podemos jamais, em tempo algum, como Joana de Ângeles falou aqui, prescindirmos das nossas próprias orações. Jamais. Precisamos sim orar, agradecer, nos colocarmos à disposição,
né, para sermos veiculadores dessas boas energias que recebemos através da prece. E como ser veiculadores dessas boas energias? É tendo os bons pensamentos, é encaminhando amorosamente também aqueles que estão conosco, essas mesmas energias, para que possam estar em equilíbrio, para que possam se sentir bem e para que nós possamos crescer juntos, para que nós sintamos prazer em ver que aquele que está conosco também está bem, para que tenhamos o prazer de vermos um vizinho estar bem, um amigo no trabalho, seja lá onde for, estarem bem. É ainda uma maneira muito preciosa de irmos combatendo o nosso próprio egoísmo, nossa própria vaidade, que todos nós ainda temos ainda muito disso dentro de cada um de nós. A partir desse momento que passamos a compartilhar essas boas vibrações, esses bons pensamentos, esses fluidos que recebemos através das bênçãos de nosso Pai, o abraço fraternal de nosso querido Jesus, quanto que nós nos sentimos bem, quanto que nós colaboramos também, para que aqueles próximos a nós também recebam. E não precisa necessariamente estar próximo, é preciso que simplesmente pensemos. Vamos trazer a imagem destas pessoas, desses amigos, familiares, para nós e brindá-los com esta energia positiva, amorosa, esses fluidos que nós recebemos de nosso Pai. Por isso que a prece individual é tão importante. Mas, claro, fazemos com a maior alegria as preces que nos pedem. Assim como faço aqui por muitos, assim como a Célia faz também, com você, em seus lares, em seus momentos, nas igrejas ou nas casas de oração onde frequentam, também o fazem. E é dar aquela manifestação de amor ao próximo, de considerar ao próximo, que é aquilo que faz com que nós podemos ir a cada vez mais crescer juntos. É o que nos fala aqui, Joana de Ângeles, pois é. E aqui, amigos, vamos então cumprimentando os nossos aniversariantes de hoje, já estendendo os cumprimentos também aos aniversariantes particulares de cada um de vocês, né? Mandando nosso abraço, nossa vibração positiva. E hoje aniversaria o Roberto Michel Scaff, né? Conhecido já de longa data, o Guilherme, o Coelho, né? O Gui, lá o filho do Carlão, da Bárbara, também aniversariando hoje. Nosso abraço aí, fomos vizinhos na década de 80, né? 70, 80, desde pequenininhos, né? Criancinhas, né? Até o Tatara, como chama o apelido dele, Estevão, né? Nasceu quando ainda estávamos lá no Carolina, de boas lembranças. Nosso abraço, viu, Gui? Também a Neide Pérez, a Neidinha aniversariando hoje. Esses dias foi aniversário da Bia, né, da filha, hoje é aniversário da mamãe. Então, nosso beijo aqui, meu e da Célia, para a Neidinha, que a gente conhece pessoalmente, uma alegria muito grande, viu, Neide? Saúde, saúde, saúde sempre. Joana Tchura, também aniversariando hoje. E amanhã? Amanhã é o Sidney Cruz, o Sidão. Wander Araújo Santos, também nosso abraço. Ao Wilson Zeneiro, nosso abraço. Marlon Silva também. Então, para todos vocês que aniversariam amanhã, como já falamos, né, as aniversariantes seus particulares, aqueles que vocês conhecem, sabem que é aniversário, mandamos também o nosso abraço, nossa energia positiva, amorosa, para que a vida deles possa transcorrer com uma maior tranquilidade e que todos eles também, sempre, 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 sejam recebendo como recebem as bênçãos do Pai e que plantem as boas sementes, sempre, sempre e sempre. Tá bom? Grande abraço para todos vocês. E é isso, amigos. Vamos partindo já para o encerramento, né, de nosso encontro de hoje. Daqui a pouquinho, então, nós vamos fazer a nossa prece e com muita, muita, muita alegria. Só um minutinho aqui. Espera um pouquinho só. A Célia se perdeu aqui na técnica musical, mas já está tudo aqui. Então vamos para o nosso encerramento, né? E sempre é bom um pouquinho de alegria, né? Tão depressa, tão bom. A prece é uma coisa que nos alegre, que nos faz bem, que nos tranquiliza. E sempre bom estar, né, de bem. Vamos orar então por esses amigos que nos pedem, que estão com uma necessidade, cada um a sua necessidade, mas que nosso Pai sabe muito bem qual é de cada um. Está trabalhando amorosamente
por cada um deles e, claro, por cada um de nós também. Vocês também aí vão mentalizando seus familiares, amigos, aqueles que vocês conhecem, que estão com problemas, que precisam de uma força, né, amorosa, de uma vibração, uma fluídica positiva. Vamos então orar aqui para os nossos amigos, o Claudemir Ruiz, a Jandira Vieira Furlan, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Pereira Irmã, Teixeira Tonela, Antônio Donizete Neves, também da Sônia Martins, sai conosco, na Sônia Boa Recuperação, nosso querido Maurício Barros também Adriano Dona Bela Bastos, Maria das Graças Barbosa Pires, Serra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paula, também a Rosa de Cresce, Ilane Peroni, Orlando Lameu, Eliana Saldanha, Vanine Colusso, Mirella Colusso, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, Jaime Facioli, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delson Musa da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Casera Cassiano, Aline Priscila de Camargo, também a Luiz Janes Ferra e também, claro, a Isadora Pérez Garcia, lembrando também, claro, da nossa querida, né, a Maria Terezinha, a podóloga, lembrando também da Ivonete, que está aqui conosco, recuperando força, a Ivonete, também o nosso querido amigo André, também se recuperando, e para todos aqueles nossos irmãos e por todos nós, levemos nossos pensamentos a Deus em nossa prece. Vamos então para o nosso momento de prece. Mentalizem aqueles que vocês querem, desejam, sentem a necessidade de levar até nos Pai. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e sim, nos reunimos em Seu nome, querido Pai, para vos agradecer pela vida, para vos louvar, agradecer, Mestre Jesus, sempre conosco, e todos nós reunidos nesse momento, em nossos lares, felizes por mais essa oportunidade, queremos agradecer a vós, mas, Pai, também levar até vós nossos pedidos, nossas súplicas por todos nós, seus filhos. Pedimos assim, particularmente, pelos aniversariantes desses dias felizes, por todos os pais desse mundo que trazem seus filhos para a dificuldade do dia a dia, as suas bênçãos para tantos irmãos que completam aqui sua jornada e que nesses dias retornam ao plano espiritual, reunindo seus nossos entes queridos que lá estão, familiares, amigos, a quem pedimos que abençoeis. Como pedimos que abençoeis a esses irmãos que aqui amorosamente demos os seus nomes, que em nossos lares mentalizamos a todos aqueles a quem bem conheceis suas necessidades e sabemos que amparais nas suas dores, nas suas dificuldades, Pai. Ampare também nossas famílias, que tanto precisamos para resolvermos tantas pendências, principalmente anteriores, mas mesmo desta encarnação. Abençoa a todos nós, seus filhos desse mundo espalhados em seu universo, e tantos sofrendo muito por tantas guerras, tantas situações difíceis, criadas por nós mesmos, ainda vitimados pela nossa ignorância, pela nossa ganância, pelo nosso egoísmo, e mesmo por muita maldade ainda existente entre nós, que precisamos erradicar. Fortalece-nos nesse caminho, amado Pai. E assim, abençoeis também todos os dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo, acima do orgulho e da vaidade tão comuns. Abençoando ainda nossos irmãos que estão procurando trabalho,
Abençoa aqueles que nos dão o trabalho, aqueles que tão amorosamente realizam o seu trabalho conseguir. Abençoa ainda nossos irmãos que estão vindo ao mundo e que se juntam às nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, que estão à procura do seu caminho, e que seja sempre por seu trabalho, por sua fé, sempre com amor, com respeito, sempre com indulgência, paciência, tolerância, fraternidade, solidariedade, praticando perdão, e que se juntem a nós em nossa luta diária, para que possamos recuperar esse mundo que já tão mal causamos, por nossa própria ignorância, por nossa ganância também. Esse mundo que pede socorro, esse ambiente que precisa ser recuperado. Por isso, Pai, abrimos nosso coração e levamos esta prece que nosso Mestre nos mandou, nos deixou de seu próprio coração dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque o vosso reino é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia em nossas vidas. Estejamos encarnados ou desencarnados, onde estivermos, como estivermos, reunidos nesse instante. Auxilia-nos, Pai, derramando suas bênçãos infindáveis sobre nosso corpo espiritual, sobre nossa mente, sobre o nosso corpo físico, equilibrando e harmonizando, para que essa harmonia seja implantada em nossos lares e irradiada a todos aqueles que necessitam. Que essa luz esteja sempre conosco por seu amor e que a distribuamos alegremente onde formos. Por isso, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, abençoa nossos bons espíritos e todos nossos irmãos perdidos em sua caminhada, por caminhos tortuosos, difíceis, mas que precisam retornar ao caminho do bem. Fortalece-os nessa difícil empreitada, mas plenamente possível por seu amor. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E olha, vamos agradecendo ainda muitos de vocês, olha aí, não é? A Silvana Martins também conosco, Eliseu Gasparino, também olha, o Eliseu da Recife, né? Recife presente, que maravilha. A Sônia Martins também, como aqui, deixando sua gratidão. Nós estamos juntos em todas as empreitadas, né, Sônia? Também aqui nosso abraço, boa noite, da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, da Márcia Miranda, também Sandra Oliveira Vita, né, o Roberto Messner, e todos vocês, Barro Maurício, que nós nos veremos amanhã, e falar nisso, amanhã tem o programa Sinal Verde, tá bom? 8 horas da manhã, pelo Facebook, aqui mesmo, no perfil do programa Sinal Verde. Estaremos lá com os nossos amigos, o Maurício, né, que aqui está sempre conosco, que a gente agradece, viu, Maurício? Um abraço, e também com o Dr. Jaime, Dr. Basso, lá sobre a condução do Carlão. Aproveitem, olhem lá, né, na FM Vida Nova aqui de Americana, mas pelo Facebook também, aqui pelo meu perfil da comunitária Vida Nova. Esperamos vocês. Passem, deem uma olhadinha, deixem lá o seu bom dia e se energizem e nos energizem também. Assim, queridos amigos, eu e Célia, que aqui está, um beijo para vocês, enorme, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, irradiando paz, irradiando luz. Recebemos de volta com muita alegria e carinho. Desejamos uma linda noite e vamos marcando um novo encontro, então, para quarta-feira, dia 19, daqui 2 dias, com a permissão do Pai, sob as bênçãos do Pai, em nossos lares, sobre cada um de nós, esse novo encontro, então. Eu e Célia desejamos uma linda noite para todos vocês, felizes por mais uma vez
Podermos estar juntos, como é bom podermos estar juntos. É revigorante, é energizador, acima de tudo. Fiquem todos maravilhosamente bem, recebam sempre, sempre nosso carinhoso abraço e até então, quarta-feira. Até lá, fiquem todos maravilhosamente bem. Tchau.